E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Daniel aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar de operações que estão ligadas, né, praticamente ao pré-plantio, né? São atividades, logicamente, nós estamos falando também de atividades de correção de solo também, né? Que, vamos dizer, a gente falou lá no princípio, quando a gente falou sobre na disciplina de solos, né? A gente falou alguma coisa sobre a questão da correção do solo. Só que a gente tem também os implementos, né, que a gente usa para justamente fazer a distribuição desses compostos, né, que vão justamente fazer a correção do solo, né? A correção do solo é fundamental, né? Se você tem um solo, como a gente falou antes lá, e as disciplinas acabam se interligando, né? Por quê? Porque nós temos aí a função do química, né, do calcário, do gesso, por exemplo, que são um que vai corrigir, outro que vai eliminar, né, determinados componentes químicos que são tóxicos à planta, né? Então nós temos aí esses elementos trabalham aí, né, com máquinas que vão justamente fazer essa distribuição, fazer esse incorporamento, né? Tudo isso faz parte aí de uma ação que é pré-plantio, diferentemente do último mapa mental que a gente construiu. A gente colocou lá algumas atividades que são justamente a parte inicial, realmente, quando você está desbravando uma área. Desbravar uma área é bem diferente de você já encontrar uma área que já esteja em vias já preparadas, né, praticamente corrigidas, imperfeições que estão no solo, ou raízes, essas coisas. Então, dentro disso, nós temos alguns equipamentos que trabalham, né, justamente para esse tipo de atividade. E além disso, né, logicamente, nós temos outros aí que acontecem antes do plantio. Né? O que acontece antes do plantio? Em determinadas situações, nós temos aí solos que apresentam camadas de impedimento ou tem uma compactação maior, né, devido a, por exemplo, se eu estou iniciando numa determinada área que tinha uma atividade diferente, por exemplo, eu trabalhava com bovinocultura. E aí agora eu vou passar para eucaliptocultura ou silvicultura em geral, pode ser mogno africano ou outra atividade, soja, por exemplo. Então, atividade essa, né, no caso, que é o pastejo, que acaba provocando algum tipo de compactação no solo. E eu preciso quebrar essa estrutura, né? Então eu preciso, talvez seja necessário fazer uma subsolagem, né? Ou escarificação, seja ela mais profunda, seja ela mais superficial, certo? Então eu tenho que modificar aquela área de alguma forma, né, na sua estrutura geral. E a maneira que eu tenho para fazer é usar implementos que vão me ajudar a corrigir essas imperfeições. Né? Então eu tenho lá, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de camada de impedimento em algum ponto no perfil do solo, onde eu tenho lá uma compactação, um adensamento, certo, de parte daquele perfil. E logicamente, né, isso para a planta, né, se eu fazer o plantio e aí a raiz vai se desenvolver e vai encontrar aquela camada compactada, né? Aquela camada compactada vai gerar com que a planta ela não consiga atravessar aquela camada. E aí ela procure outro meio, e aí ela vai gastar energia, e aí ela vai ter outros problemas também. Por exemplo, pode acontecer um tombamento justamente por conta dela não conseguir distribuir adequadamente a sua raiz, é o que a gente chama de raiz em L. Pode acontecer com culturas silvícolas ou outras culturas também, dependendo vamos dizer, da profundidade, né? Então, por exemplo, pode-se fazer subsolagem até 120 centímetros, né, de profundidade, ou 1,20 m, né? Geralmente, uma subsolagem assim que se faz, por exemplo, em eucalipto, que é
que aproveita-se a operação, né? Se você já vai fazer uma subsolagem e já se coloca fosfato no fundo da cova ou uma adubação fosfatada. Por que que se faz isso também? Para que justamente na hora que eu vou colocar, na hora que a planta estiver necessitando, logicamente, dada profundidade, geralmente os nossos solos eles são pobres em fósforo, né? Então, esse nutriente é muito imóvel no solo, né? Então eu não tenho condições de tipo, a planta não vai ter condições de buscar, ou o fósforo não vai ter condições de se deslocar para a parte de influência radicular da planta. E o que acontece? Então ela tem que ter uma intercepção, né? Ela tem que ir de encontro àquele adubo. Então, nesse caso, se coloca o fosfato lá no fundo da cova para justamente ter essa ação, né, de encontro da raiz com o próprio adubo, certo? Então, é uma das atividades também que acontece. Então, vou falar de algumas, né? Existem muitas outras atividades que podem ser feitas pré-plantio, mas aí nós vamos falar basicamente da aração, da gradagem, da subsolagem e, logicamente, dos distribuidores, tanto de gesso como de calcário. Nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos, vou colocar alguns vídeos para vocês também, vídeos também de como fazer, né, a calibração, né, desses equipamentos, né, como se faz, como se deve fazer, né, como se deve medir isso também, né. Na subsolagem nós temos uma coisa que a gente chama estrondamento. Estrondamento que na hora que ele passa, que quebra a estrutura, ele faz como se fosse um V. Esse V, né, ao longo vamos dizer, da linha de subsolagem, tende a ser justamente esse estrondamento provocado, ele faz justamente um V, né? E aí vai sendo mais profundo, né, à medida que está mais próximo da linha de subsolagem. Então, são todas essas nuances, são todas essas coisas que existem, né, no processo, né, de pré-plantio, praticamente pré-plantio, né, porque você já desbravou a área, você vai corrigir o solo, né, e além disso também você já vai fazer uma primeira adubação ou vai fazer uma adubação de arranque, uma adubação fosfatada também, que é mais para frente, né? Então, tudo isso você vai utilizar alguns implementos e esses implementos nós vamos falar aqui deles, né, no caso, de maneira a ter um melhor entendimento sobre tudo isso que forma ou que se faz num pré-plantio. Beleza? Então acompanhe aí os vídeos, acompanhe aí também os materiais que eu vou colocando para vocês, beleza? Grande abraço e até mais.